As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. A polémica instalou-se na recente reunião da Câmara de Tomar por ocasião da análise e votação dos trabalhos complementares relativos à obra em curso no Flecheiro. Esteve em causa, recorde-se, um ponto que já tinha sido retirado de uma sessão por falta de respostas às questões colocadas pelo Partido Social Democrata. E, nesse sentido, o vereador Tiago apontou para eventuais irregularidades, alertando para possível duplicação de trabalhos complementares. Destes trabalhos complementares, num valor de cerca de 200 mil euros, nós temos, já agora, que ficam bastante claros também, são, como a própria informação técnica diz, decorrentes de erros de medição e omissões do projeto, como vem sendo habitual. E acho que é sempre importante realçar isso, porque temos falado bastante sobre o tema. E alertámos, como dizia eu, para aqui uma possível duplicação de trabalhos complementares, porque no último item do mapa de omissões, ou seja, dos trabalhos complementares, temos cerca de 59 mil euros relativos ao fornecimento e aplicação de blocos de pedra de calcário para revestimento da berma do rio. E eu recordo que na reunião de Câmara de 21 de dezembro de 2023 aprovámos precisamente estes trabalhos. Estes trabalhos foram aprovados na reunião de Câmara de 21 de dezembro, precisamente os mesmos trabalhos, pelo mesmo valor, ou seja, estamos a falar da mesma coisa. E a pergunta muito concreta é se há aqui uma duplicação da aprovação destes trabalhos complementares, ou seja, se estamos a pagar duas vezes os mesmos trabalhos complementares, até porque esta vez a olho nu, as pedras já lá estão e já foram colocadas, obviamente, depois ou na consequência da aprovação que houve no dia 21 de dezembro. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que o projeto foi feito em tempo recorde para aproveitar uma candidatura, admitindo a possibilidade de algumas deficiências, nomeadamente no cálculo de alguns materiais. O autarca quis deixar claro que não há qualquer pagamento em duplicado. Como é óbvio, não há pagamentos em duplicado. Isso não iria acontecer em situação alguma, a não ser por algum lapso dos serviços, mas obviamente isso não acontece. O que aconteceu em dezembro, aquilo que aprovámos em dezembro, e é verdade, não era preciso ser feito. Lá está a questão da transparência ou se calhar o trazer coisas demasiado à reunião de Câmara. Bastaria um simples despacho meu, não só pela questão da obra, como em bom rigor, se nós quiséssemos ser muito exatos, esta questão em particular até poderia ser vista como fora da obra, até factualmente, porque ela acontece fora do perímetro de intervenção, uma vez que acontece dentro do leito do rio e a obra em si está a acontecer nas suas margens, como sabemos. Tiago Carrão não ficou convencido e disse que quanto mais Hugo Cristóvão falou, mais se enterrou, assegurando que não bastava um despacho do Presidente, catalogando como grave haver a aprovação de trabalhos complementares que já foram realizados. Ó, Sr. Presidente, eu estava de boca aberta a ouvir a sua explicação. De boca aberta. E isto. Eu confesso que até estava com dificuldade de tomar nota, tal eram as coisas que o Sr. Presidente estava a dizer que me parecem a mim. Essas sim não têm cabimento nenhum. Vamos lá por partes. Primeiro que tudo, bastava um despacho meu. Não bastava um despacho seu. Esta obra, esta empreitada, foi aprovada em reunião de Câmara e no dia 21 de dezembro, o que vem à reunião de Câmara, muito claramente, que eu estou a olhar para a ordem de trabalhos, realização de trabalhos complementares no valor de 58.980 euros na empreitada e execução dos arranjos exteriores e arrumamentos do Flecheiro. Por isso, não bastava um despacho seu. Primeiro ponto. E não veio aqui para dar a conhecer nada. Como disse, isto não foi para dar a conhecer nada. Isto foi para aprovar, como proposta de deliberação, aprovar a realização dos trabalhos complementares. Aprovar a realização dos trabalhos complementares. Se não tinha cabimento, olhe, para já, falha nossa também que não reparámos nisso na altura. Ou seja, aprovámos uma despesa sem ter cabimento para ela e isso também é grave. Aprovámos? Não, nós votámos contra. Tem toda a razão a vereadora Lourdes. Aprovou a vossa governação, aprovar uma despesa sem ter cabimento para ela. Nós votámos contra na altura por outras razões, mas olha, mais uma que acrescenta a essa votação. E depois dizer que isto é extra obra, não é extra obra, não vale a pena estar com essa conversa que estava com despacho teu, ou que é extra obra, ou o que fosse, porque isto é claramente realização de trabalhos complementares. O que eu não percebo é como é que agora temos exatamente o mesmo trabalho complementar, os termos são exatamente o mesmo, realização de trabalhos complementares. Isto não faz sentido. Se quer as coisas novamente bem feitas, acho eu que o que fazia sentido era então revogamos o que veio à reunião de Câmara de 21 de dezembro, uma proposta de revogação, e fazia-se agora estes trabalhos complementares tal e qual como eles são aqui apresentados. Por se tomar trabalhos complementares da obra do Flecheiro envoltos em polémica.
A indicação é do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Falta cerca de 1 metro para que a barragem de Castelo do Bote possa atingir o máximo da sua capacidade. Os dados dizem respeito ao mês de março. Nesta altura, a capacidade acumulada centra-se nos 120,48 metros, bem perto do máximo de 121,5. No seu boletim semanal, a Agência Portuguesa do Ambiente registrou uma subida de 3% no armazenamento da Albufeira, agora num total de 96,2%. Refira-se que na bacia hidrográfica do Tejo, as albufeiras de Apertadura, Bolsã, Capinha, Cova do Viriato, Magos, Maranhão, Montargil e Santa Águeda estão com 100%. Rádio Hertz, a primeira a informar. A panificadora Costa e Ferreira de Rio Maior foi alvo de um violento incêndio durante a tarde desta quarta-feira, 3 de abril. Ocorrência essa que, nesta altura, obriga a que a produção esteja em stand-by. Em esclarecimento enviado para a redação da Hertz, a empresa fez saber que espera retomar a atividade o mais depressa possível, assegurando que estão a ser feitos todos os esforços para voltar a produzir o pão que milhares de portugueses têm preferência. Recorde-se que o incêndio obrigou à evacuação de cerca de 100 trabalhadores, 3 dos quais assistidos por inalação de fumos. Ainda assim, assegura a panificadora, nenhum colaborador sofreu ferimentos graves. Aliás, ficou garantido que os trabalhadores são a maior prioridade e, por isso, é disponibilizado todo o apoio que possam necessitar. Sobre o impacto do fogo nas instalações, a panificadora refere que a situação está ainda em fase de rescaldo, sendo realizadas as vistorias técnicas nos próximos dias, pelo que ainda não há mais informações sobre a extensão dos danos. Ficou um agradecimento à assistência imediata das entidades de proteção civil e de emergência, bem como o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior, sobretudo na pessoa do Presidente Luís Santana Dias. Rádio Hertz, informação. O Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, recebeu nos passos do Conselho o novo Comandante Distrital da Polícia de Segurança Pública, o Superintendente Luís Serafim. Além dos habituais cumprimentos e votos de sucesso no desempenho das novas funções, foram abordados o bom relacionamento entre as entidades e o trabalho conjunto em prol da comunidade, a vontade de manter um serviço de qualidade, bem como a percepção de segurança no território, refere uma nota de esclarecimento da autarquia navantina. Por outro lado, foram transmitidas algumas dificuldades, como por vezes um diminuto número de operacionais ou a dificuldade em recrutar novos efetivos, adianta o mesmo texto. Recorde-se que, para além de outro trabalho de parceria, o município apoia diretamente a PSP, bem como a GNR, ao estarem instaladas gratuitamente em edifícios municipais. A Câmara de Tomar concedeu um apoio extraordinário à Sociedade Filarmónica Paialvense Manuel de Matos, numa verba de 3.520 euros. O assunto foi aprovado por unanimidade em recente sessão do Executivo, ainda que o Partido Social Democrata, pela voz do vereador Tiago Carrão, tenha apelado para que a autarquia não penalizasse de forma arbitrária a citada coletividade, porque a mesma não cumpriu os prazos relativos ao programa de apoio ao associativismo. E, na verdade, esse incumprimento ficou a dever-se à inexistência de órgãos sociais. Tiago Carrão lamentou então o que considerou como penalização arbitrária de 20%, que se traduz em menos de cerca de 900 euros, verba que tanta falta faz à associação, considerou o eleito social-democrata. O Sr. Presidente habilmente disse um valor mais ou menos semelhante àquilo que seria no apoio ao associativismo. E isso é realmente uma grande habilidade política sua, mas as coisas têm que ser ditas claramente como elas são. Face às circunstâncias desta coletividade, consideramos mais do que justa e necessária a atribuição deste subsídio extraordinário naquilo que seria o valor atribuído através do programa do apoio ao associativismo. É uma exceção com circunstâncias excepcionais, daí ser um apoio extraordinário, mas não podemos concordar de todo com esta penalização arbitrária de 20% que é proposta pelo chefe de divisão e aprovada com a concordância da vereadora responsável. Foi 20% de penalização, podia ter sido 50%, porque é completamente arbitrária. Basta ver a informação técnica que, por ser apresentado fora do prazo, decidiram que haveria esta penalização de 20%. Isto depois de explicarem, como o Sr. Presidente também deve saber, as condições difíceis que aquela sociedade filarmónica está a viver. E não nos parece que faz sentido, porque só havia aqui duas opções. Apresentaram a candidatura pelas circunstâncias que estiveram fora do prazo, das duas uma. Ou está fora do prazo e não há nada a fazer, ou então, como nós entendemos que deveria ser, é atribuir excepcionalmente, por serem umas circunstâncias excepcionais que todos reconhecemos e percebemos, atribuímos então o valor do associativismo, que seria o valor do programa do apoio ao associativismo.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, disse que conceder o apoio por inteiro seria injusto para as 106 associações que cumpriram os prazos, reforçando que as regras devem ser cumpridas. O que nos parece que seria totalmente injusto é que, havendo um conjunto de regras definidas para todas as associações do Conselho, e recordo que este ano foram 106 as que concorreram ao programa de apoio ao citivismo, aliás, assinámos aqui os protocolos a semana passada, seria muito injusto que, tendo as regras estabelecidas há vários anos, e temos vindo sempre a aumentar o valor de apoio na globalidade, está na casa dos 600 mil euros, só pelo programa de apoio ao citivismo, e com isso também aumentar todos os anos o número de associações que concorrem. Portanto, este ano voltámos a bater um recorde, foram 106 associações que concorreram. O que seria altamente injusto, até em relação a anos anteriores, porque já aconteceu, outros anos, todos os anos há associações que não concorrem. São cerca de 200 associações no Conselho. Portanto, seria muito injusto dizer, não, tudo bem, vocês entregaram fora de prazo, mas não vos acontece nada, é exatamente igual. Por Tomar, a Câmara concedeu auxílio extraordinário à Sociedade Filarmónica Manuel de Matos, mas com penalização devido ao incumprimento das regras de apoio ao associativismo. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem de 30 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Nazaré, indiciado de crimes de burla, dano em residências, violação de domicílio e falsificação de contratos de aluguer. No âmbito de uma investigação pela prática de 38 crimes, com maior enfoque em vítimas estrangeiras e vulneráveis, realizados desde o verão de 2023 até março de 2024, nos concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha, Óbidos e Peniche, os militares da GNR deram cumprimento ao mandado de detenção. No seguimento da ação, foram ainda realizadas 4 buscas, 2 domiciliárias e outras 2 em veículo, nos concelhos de Porto de Mós e Nazaré, que culminaram na apreensão de 2 veículos, 9 telemóveis para consumação dos crimes de burla, um cartão multibanco, um portátil e diversas ferramentas utilizadas para a consumação dos crimes. O detido tem antecedentes criminais pelos crimes de burla e falsificação de documentos. Rádio Hertz, informação. 2024 vai ser um ano muito positivo para Ferreira do Zezer. A perspectiva é de Bruno Gomes, presidente da Câmara Municipal, que em declarações à Hertz olhou para os grandes objetivos a concretizar durante os próximos meses e, neste particular, salta à vista a requalificação de base da Escola Pedro Ferreiro no investimento na ordem dos 8,6 milhões de euros que aguarda pela aprovação de financiamento. A correr pela normalidade, a intervenção começa ainda no verão que se avizinha. Bruno Gomes destacou ainda a aposta na habitação social e de custos controlados e na requalificação da praia fluvial da bairrada Bairradinha. Somos um executivo que está há pouco mais de 2 anos e teve aqui um trabalho que não é visível de poder conseguir concretizar alguns projetos de execução para termos um aproveitamento muito claro daquilo que são as fontes de financiamento, daquilo que é o PRS, e então trabalhamos muito em 2 ou 3 frentes que nos vão permitir iniciar um conjunto de obras que ascendem a cerca de 17 milhões de euros este ano. E são obras que consideram muito relevantes, pois vão ter um impacto muito grande naquilo que é o desenvolvimento de Ferreira do Zezer nas próximas décadas. A correr como está tudo pensado, vamos arrancar com 3 a 4 obras, desde a Escola B23/ES, um investimento de 8,6 milhões de euros, que aguarda só aqui a aprovação do financiamento. Todo o procedimento está numa fase muito avançada, precisamos só da oficialização da aprovação da candidatura, mas depois do visto do Tribunal de Contas, e contamos arrancar com a obra durante o verão. Vamos ter também aqui o início da qualificação do atual, a que chamamos bairro social, mas vamos requalificar ali um conjunto de fogos, é um valor que ascende a quase 500 mil euros, e vamos arrancar também com mais 40 e muitos fogos, um investimento de cerca de 6 milhões de euros entre habitação social e rendas a custos controlados. Queremos arrancar este ano também, além da requalificação do edifício existente, além disso, queremos arrancar com a praia fluvial da bairrada Bairradinha, que é um projeto financiado e precisamos de concretizar também, até para não perdermos os fundos comunitários que já sofreram acordo entre o município e o turismo de Portugal.
São obras relevantes, como é lógico, vamos ter ainda aqui outras obras de menos dimensão, mas que têm importância também, mas parece-me que vai ser um ano muito, muito positivo, assim não haja nenhum volte-face e tudo corra como estamos a pensar e a trabalhar. Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, aqui a perspectivar um ano muito positivo para o concelho, requalificação da escola Pedro Ferreiro e habitação social entre as prioridades. A Escola Básica e Secundária Otávio Duarte Ferreira, no Tramagal, concelho de Abrantes, voltou a abrir portas à comunidade escolar. Assim aconteceu neste 2 de abril, depois de um período para requalificação e modernização das instalações. O presidente da Câmara Municipal, Manuel Jorge Valamatos, o vice João Gomes e a vereadora da Educação, Celeste Simão, acompanhados pela diretora do agrupamento de escolas número 2 de Abrantes, Isabel Alves, visitaram o estabelecimento, à altura em que Manuel Valamatos referiu que esta intervenção fecha o ciclo de valorização do parque escolar do concelho após a requalificação da escola de Alvega. Foi uma candidatura que fizemos ao Portugal 2020, foi uma obra que ultrapassou 1 milhão de euros de requalificação para, no fundo, concluir aquilo que é a valorização do nosso parque escolar. Como sabem, já neste enquadramento legislativo conseguimos requalificar a escola de Alvega e para, no fundo, fechar este ciclo de requalificações do nosso parque escolar, faltava esta tão urgente e importante intervenção na escola C+S do Tramagal. Conseguimos reabrir a escola aos nossos alunos, à comunidade educativa, aos professores, a todos os agentes do processo educativo, aos auxiliares da ação educativa, naturalmente também, mas, sobretudo, aos alunos. Quero pedir desculpa pelo tempo que demorou, porque as obras também são assim, demoraram mais tempo do que estava previsto, porque também fomos fazendo um conjunto de coisas que também não estavam previstas inicialmente para deixar a escola o mais qualificada possível, e também dizer que continuaremos agora atentos estas próximas 3 semanas, porque a obra não está totalmente fechada, há um dos pavilhões que continua ainda com intervenções, e depois do final das aulas nas estruturas elétricas e outros mecanismos continuarão a existir nas próximas 3 semanas algumas ações, mas nós queremos que daqui a 3 semanas, sensivelmente, vamos voltar a reunir com a direção da escola, com a junta de freguesia, com a associação de pais, para fazermos ponto de situação e perceber o que é que temos ainda de corrigir para o início do próximo ano letivo, sendo que temos 2 intervenções parece-nos importantes. Uma delas é fazer ali um campo de relva sintética, melhorar toda a estrutura desportiva. Novamente de portas abertas à comunidade escolar, Escola Básica e Secundária Otávio Duarte Ferreira, no Tramagal, concelho de Abrantes, agora já requalificado. Rádio Web, a primeira a informar. Vamos avançar para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes. Como nota do dia de hoje, gostaria de abordar o turismo e a gestão dos recursos do património ferroviário. E isto porque, de facto, entendo a necessidade de reconhecimento de que os recursos do património ferroviário são uma oportunidade para o desenvolvimento turístico territorial e que podem, inclusivamente, contribuir para o aumento do segmento do turismo ferroviário. Aliás, estudos recentes têm revelado que os recursos patrimoniais ferroviários existentes no território contribuem para aumentar a atratividade não só de uma determinada cidade ou região, mas também pode contribuir para o intercâmbio mais participativo, por exemplo, em eventos fora da região e cuja mobilidade através do comboio, por questões financeiras, permite intensificar essa mobilidade de participação. Ora, o turismo ferroviário compreende a mobilidade e a experiência turística e está relacionado com a forma como a mobilidade é exercida entre vários passageiros para um determinado destino. Isto significa que a experiência turística de qualquer destino, ou seja, a forma como qualquer turista, visitante tem os vários atrativos e vários meios de transporte à sua disposição e que realça as suas emoções, permitindo a concretização, assim, por essa via da
experiência turística. Neste sentido, entende-se que, de facto, o turismo ferroviário permite o desenvolvimento do turismo, cabendo, neste sentido, aos gestores do destino ou dos destinos planear o território de forma inovadora. E aqui destaco, inclusive, a acessibilidade e o desenvolvimento de produtos turísticos que sejam inovadores e que são, de facto, essenciais para a diferenciação do destino ou dos destinos. Isto é, políticas que potenciem o planeamento territorial e não apenas focadas nos transportes como principal centro de atividade económica de cada território. Portanto, são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer território. E um fator muito importante é que o turismo ferroviário estabelece uma ligação entre a atividade económica territorial e o legado histórico. Por exemplo, as estações ferroviárias deixaram ao longo de várias épocas, e isto tanto do ponto de vista arquitetónico como do ponto de vista cultural. Por isso, a este propósito, partilho um evento, um colóquio internacional, sobre precisamente turismo ferroviário e desenvolvimento territorial, que vai ocorrer no Instituto Politécnico de Tomar, no próximo dia 9 de abril. Os especialistas da área que foram convidados constituirão, estou certa, linhas de reflexão futura sobre o turismo e a gestão dos recursos do património ferroviário, ainda mais numa relação comparativa ou de partilha de experiências internacionais envolvendo Portugal, Espanha e Brasil. Assim termino esta nota de hoje, convidando todos os interessados nesta temática a poderem se juntar a nós no dia 9 de abril, num evento promovido pelo Instituto Politécnico de Tomar. Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.